Olá, começa mais um podcast Tudo Junto Misturado e hoje nós vamos falar sobre a saúde bucal, a saúde dos dentes. E para falar sobre a nossa saúde, eu estou recebendo o Dr. Henrique Taniguchi. Taniguchi, Tudo bom, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Débora, podendo compartilhar um pouquinho da minha rotina, da área que eu atuo, e a gente poder informar um pouquinho a população. E é de suma importância, né, doutor? Quais são os principais cuidados que a gente tem que ter com os nossos dentes? Assim, eu sempre menciono, é interessante que o cuidado com a higiene bucal ela é fundamental e ele tem uma data para começar. Eu gosto de mencionar que hoje é a grande importância da gente começar a preocupar com a saúde bucal desde do bebê. E eu menciono a importância desde bebê porque o bebê começa a ver que estão mexendo na boquinha. Depois ele vai evoluindo, começa a já ter alguns dentes, 2, 3, 4 dentes. Aí começa já a ser necessário... Então, bebê mesmo, de bebê meses. Mesmo. Olha só. Bebê mesmo, porque o bebê, ele já mama ou na mãe, ou ele mama alguma fórmula, e aquele resíduo que fica na boca é importante ser removido. Às vezes com a gaze mesmo, você pega e limpa com água filtrada, você consegue estar limpando ali a boca do bebê, na hora do banho você faz, depois tem umas escovinhas de silicone que aí você coloca no seu dedo, são umas dedeiras que elas servem para começar a massagear e remover um pouquinho da sujeirinha na hora que a criança começa a ter os primeiros dentes. E na hora que ela já tem ali seus 4, 5 dentes, começa já a ser importante a introdução da escova dental. Tem a escova apropriada para a criança, né? Para os meses. São escovas macias, com a cabecinha pequenininha. Tem o creme dental apropriado para a criança. Então eu falo assim, todo mundo tem que preocupar, né? Mas se a gente conseguir colocar essa importância... Você começa a sentir essa importância e aí para você é natural ir no dentista, cuidar do seu sorriso, cuidar dos seus dentes. Até pro medo, né? Se a criança tá lá desde pequenininha, ela não vai ter aquele medo de mais tarde ir, né? Exatamente. Aquele momento, até quando começar a escovinha, quando a criança começar a já interagir mais com os pais, a gente sempre recomenda que, em alguns casos, que falam para ter 2 escovas para uma, porque a criança normalmente está usando na boca, ela gosta de ter uma na mão para brincar, ou fazer daquele momento um momento de responsabilidade, mas com certa diversão. O pai ou a mãe pode brincar e pode falar assim para a criança, olha, nesse momento papai e mamãe vai escovar seus dentes, depois você escova o do papai, aí dá uma escovinha para a criança brincar que está tentando escovar o do pai. Então a criança fica vendo e é muito importante também os pais darem um exemplo. Nessa fase é importante a criança ver, na hora que o pai ou a mãe for escovar com a criança lá por perto, a criança vê que os pais, porque criança é uma esponja, né? Repete tudo aquilo que os pais estão fazendo. Então se ela vê que o pai escova os dentes, se ela vê que o pai usa o fio dental, ela vê que isso daí também é um pouquinho importante. Na fase inicial, são os pais que vão estar fazendo isso para ela, porque ela não tem coordenação motora suficiente. Mas é o momento ideal, é aquele momento, aquela fase inicial, bebê, poucos meses, 1 ano de idade, 2 anos, daí vai e depois, né, é sempre importante também associar com a ida ao odontopediatra também. Quantas vezes ao dia a escovação para uma criança? Eu sempre menciono que é assim, se você puder ir umas 2 vezes ao dia, principalmente antes de dormir. Eu falo que nesse momento, criança, que eu falo bebê e tudo, é um pouco delicado, né? Mas assim, às vezes os pais têm uma rotina que não ficam em casa, então eu falo assim, olha, façam uma excelente boa escovação por dia, pelo menos uma. A gente sempre menciona que criancinhas já... Sempre depois que comer, a gente normalmente vamos considerar que a gente faça 3 grandes refeições por dia. Café da manhã, almoço e jantar. Dependendo depois dessas, ter a escovação. Mas é lógico que quando a criança está muito pequena, com 1 ano, com alguns meses, se você fizer ali uma boa higiene bucal, pelo menos uma vez ao dia, antes de dormir, ela é a higiene mais importante. E quais são as principais doenças bucais que a gente encontra hoje em dia?
Doença bucal, no geral, existe, né, a gengivite, a periodontite, tem a herpes, tem problemas que são adquiridos ali na região da língua e da bochecha, mas eu sempre menciono assim, naquilo que o paciente tem dúvida, se ele notou que tem alguma feridinha na boca, se ele notou que tem alguma coisa diferente na boca, gente, quanto mais rápido possível, procure o dentista da sua confiança, porque nós temos eu falo que um grande defeito, muitas vezes a gente só vai quando está no estágio avançado. E o medo, tem muita gente com medo também. Gente tem medo. Eu gosto sempre de colocar um ponto e gosto de fazer algumas analogias. Por exemplo, por que criou o Outubro Rosa? O Outubro Rosa foi criado porque mesmo todos os médicos alertando, falando, olha, você notou que você tem um pequeno nódulo na mama, vá ao médico. Muitas vezes as mulheres estavam indo no estágio mais avançado. Aí quando iam nesse estágio mais avançado, o que acontecia? O médico falava, nossa, mas se você tivesse vindo antes, ninguém te falou? Ah, falou, mas eu achei que não era tão importante. E aí criou-se um mês para falar que isso é importante. Criou o Novembro Azul também, né, para os homens. Criou o Setembro Amarelo para falar, olha, aquela pessoa está cabisbaixa, parece que ela está um pouco deprimida, dá atenção para ela naquele momento. Não espere ela cometer alguma bobeira, alguma coisa mais grave com ela. Olhe tudo precocemente. Na saúde bucal também. Então, se você tem um hábito de sempre ir ao dentista, periodicamente você vai. Eu menciono assim, desde pequeno você vai no odontopediatra. Você tem a constância de estar sempre tendo um bom acompanhamento. Uma vez por ano que seja. Tem pessoas que a gente menciona que às vezes a pessoa tem uma predisposição a ter inflamações e problemas na gengiva, aí essa a gente pede que vá com mais isso que eu ia te perguntar agora. Tem pessoas que têm essa predisposição a cárie, predisposição a tártaro, porque tem gente que vai de 6 meses no dentista e não acha nenhuma cárie, nenhum tártaro. Agora tem pessoas que além de irem 6 meses no dentista, ainda encontra tártaro, encontra cárie. Isso é uma predisposição? Assim, ó, até a fase adulta, o pH da saliva ele vai alterando com o tempo. Então, os adultos têm mais dificuldade de ter cárie, mas têm mais facilidade de ter tártaro. As pessoas mais jovens têm mais facilidade de ter cáries e menos facilidade de ter tártaro. Então, assim, o que é importante sempre, via de regra? A boa higiene bucal. O detalhe é que muitas vezes a pessoa acha que está escovando o dente de maneira correta, mas muitas vezes não está. Eu até mencionei recentemente numa entrevista sobre isso. Assim, às vezes a pessoa vai escovar o dente, ela não gasta nem um minuto escovando o dente. E eu sugiro você que está nos acompanhando, que a gente recomenda para fazer a boa higiene bucal, que em média as pessoas gastam 3 minutos. E será que você gasta 3 minutos escovando seus dentes? Solta o cronômetro, a próxima escovação sua e vê se você gasta isso. Porque você tem que limpar dente a dente. A escova pega 2 dentes por vez. Então, na hora que você for fazer, e a higiene fora a fora, tanto aqui totalmente por fora, quanto aonde você mastiga, quanto pelo céu da boca, nessa parte da face do dente que é pelo céu da boca, tanto na parte de baixo também, a parte de fora. E normalmente a recomendação maior é que você limpe o dente como se você estivesse varrendo ele de cima, da gengiva para a ponta da raiz. Você entra com a escova com inclinação mais ou menos de uns 45 graus e vai varrendo. Aí na mesma região você pode varrer ali umas 5 vezes e vai varrendo de fora a fora. Aonde a gente usa a escova de maneira do vai e vem, famoso, é na parte a gente fala da oclusal, onde que a gente mastiga. Então, nessa parte, você faz o vai e vem, tanto em cima quanto embaixo. Na parte aqui de fora e na parte lingual, é varrendo. Varrendo de fora a fora. Então, você tem que varrer todos os dentes. Tem que fazer também uso do fio dental, tá? A literatura coloca alguns para fazer antes ou alguns depois, mas que faça. Eu sempre menciono que use o fio dental. O fio dental, importante também, Débora, é que ele abrace o dente e entre mais ou menos 2 milímetros dentro da gengiva. Então o fio dental não é só para entrar e sair, entrar
e sair. Não, não. Porque muitas vezes a pessoa, ela não está escovando o dente de maneira correta, não está usando o tá fio fazendo dental. só assim, né? Isso. Com a escova, pronto. E aí ela acha que ela fala assim, mas eu faço isso 4 vezes ao dia e mesmo assim eu tive cárie. Às vezes você não escovou de maneira correta, por isso você teve a cárie. Então assim, é importante o fio dental ele entrar esses 2 milímetros dentro da gengiva, abraçando de um lado e abraçando de outro, porque nessa região a escova não limpou. Então o fio dental vai limpar uma região onde a escova não conseguiu limpar. E hoje, muitas pessoas têm coroas, né? Muitas pessoas têm facetas, muitas pessoas têm um dente, um ou outro, talvez um pouquinho desalinhado, as pessoas têm implantes. Então, mais ainda, você tem que se preocupar com a boa higiene bucal para gerar saúde bucal. Então, hoje tem até umas escovinhas interdentais que a gente pode estar usando como um complemento dessa escova tradicional, sabe? Então, usar essa escovinha interdental, usar o fio dental. O fio dental hoje tem vários modelos. Às vezes a pessoa fala, mas eu uso o fio dental, ele não entra em certos dentes. Hoje tem fitas dentais, tem fio dental bem fininho, encerado, que ele entra. Então tem vários modelos hoje, tanto de escovas, quanto de fios dentais, quanto também de cremes dentais. Então tem vários. Às vezes a pessoa tem uma sensibilidade, tem um creme dental apropriado para essas pessoas que têm sensibilidade. Então não tem desculpa. Às vezes a pessoa não tem informação. Eu, assim, até vejo que muitas vezes, por ela não ter informação, ela não sabe. Mas é importante, às vezes, você ir ao dentista adquirir essas informações. E aí ele que vai colocar, olha, o seu caso, eu quero te ver 1 vez por ano. O seu caso, eu quero te ver a cada 6 meses. O seu caso em específico, eu estou vendo que você está tendo uma inflamação na gengiva, eu estou vendo que você está tendo um problema aqui de periodontite, eu quero te ver a cada 3 ou 4 meses, porque eu quero te acompanhar, aí eu vou sanar algum problema que você está tendo, sanado esse problema, aí sim, a gente vai estar atuando somente no acompanhamento, né? Mas é importante, eu falo assim, se todo mundo for ao dentista, ninguém vai ter cárie. Se todo mundo for da maneira correta e direitinho, eu atendo muito também na área de extração de siso. Eu falo, se todo mundo olhar na época correta, ele não espera o siso dar o problema. Dá dor, né? Dá dor, às vezes comprometer o dente vizinho, gerar uma inflamação lá para estar tirando. Eu não tenho que tirar nesse momento. Eu tenho que avaliar ali entre 14 e 18 anos, porque se realmente for observado que não tem um espaço, que ele corre um risco de gerar um problema, vamos às vezes intervir naquela época, que naquela época a raiz ainda está em formação, a cirurgia é bem mais tranquila e mais simples, né? Eu gosto também de fazer uma analogia que é assim, a gente não tem que ir no cardiologista depois que a gente infartar. Na verdade a gente tem que ir antes para nunca prevenir, infartar, para prevenir, para nunca ninguém infartar, ninguém ter esse problema. Doutor, e o que você falou de doença periodontal? O que é a doença periodontal? Normalmente essa doença periodontal, Débora, ela é ocasionada por um acúmulo, normalmente, de placas ali entre o dente e a gengiva, próximo da gengiva, que não foram removidas com a escovação. Então essa placa, né, tem bactérias na região, ela vai inflamando a gengiva. E isso, muitas vezes, pode vir a gerar uma retração gengival e também gerar uma perda óssea naquele dente. Então, às vezes, aquela pessoa que não escova o dente de maneira correta, entrou um resíduo de alimento ali, aquele resíduo de alimento foi inflamando a gengiva, e aí o que acontece? Acontece isso demais. Então, necessariamente não quer dizer que tem uma cárie ali, não? Não. Às vezes, vai gerando um problema, a pessoa perde o dente ou tem um comprometimento muito sério sem ter cárie no dente. Olha só. E o interessante, um ponto interessante de mencionar, é que às vezes aí a pessoa vai escovar, ela fala, nossa, parece que a gengiva, normalmente quem tem algum problema periodontal, a gengiva está com uma coloração não tão rósea, que é o normal, ela tá mais avermelhada, e esse avermelhado a pessoa às vezes fala, eu vou escovar, tá sangrando um pouquinho, eu vou passar o fio dental, tá sangrando um pouquinho, eu já nem escovo direitinho. A gente escuta isso muito, mas naquele momento, aí que é mais importante ele fazer a boa escovação. Mesmo sangrando? Mesmo sangrando. Aí o ponto importante é o seguinte,
será que ele está fazendo a higiene de maneira correta? Porque se chegou a sangrar e se chegou a inflamar, provavelmente não. Aí que é importante, eu falo assim, notou isso, melhor pedida, vá ao dentista, vá que ele vai avaliar, às vezes ele vai fazer uma limpeza, tá? E a limpeza, às vezes a pessoa pensa, mas eu vou fazer uma limpeza com o dentista, aquela limpeza, o dentista vai remover alguma placa, algum tártaro, ele vai dar um polimento no seu dente, ele vai ver se você está tendo alguma dificuldade de higiene. Eu falo que é tão bom você ir ao dentista, ele falar assim, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, você tá liberada, não tem nada, eu não vi nada, tá tudo perfeito, volta daqui um ano. Aí o dentista que vai estipular, de acordo com o que ele observou, a necessidade do retorno, né? Como eu mencionei, se no seu caso é daqui 6 meses, se é daqui um ano, se é um pouquinho mais de um ano, mas ele alinha direitinho com você e é uma maravilha, né? Eu menciono que eu gosto sempre de fazer analogias, falando para o paciente, certas coisas, por isso que eu acho que o podcast é extremamente importante, vocês que estão acompanhando, encaminhem para quem você acredita que a informação pode ajudar. A informação é libertadora. Quando a gente compra um carro, a gente quer sempre saber se o carro é zero, ótimo. A concessionária vai falar que você tem que trocar o óleo do carro com 1 ano ou 10 mil quilômetros. Mas se você compra o carro seminovo, usado, você quer saber qual foi a última vez que fez a revisão do carro. Por quê? Porque você sabe que é importante fazer a manutenção preventiva. E aí eu pergunto, como é que está a sua manutenção preventiva dos seus dentes? A gente não tem que esperar, você não espera fundir o motor do seu carro para trocar o óleo do seu carro. Você troca o óleo antes de fundir. Você não espera bater o carro para trocar a pastilha de freio do carro. Você troca antes. E você vai ao dentista quando? Você vai ao dentista antes de ter esse problema ou depois de ter? Então é muito, mas é muito importante esse trabalho da prevenção, esse trabalho de sempre ir ao profissional rotineiramente. Tanto o dentista quanto o médico, profissional de saúde no geral, né? Para se cuidar, né? Para prevenir. Sem dúvida. Doutor, e esse negócio da cárie, a gente vê muitas pessoas falando, olha, a mãe não pode pôr a comida na boca e pôr a mesma colher na boca da criança porque às vezes passa a cárie. É verdade? Na verdade é o seguinte, é verdade o ponto que se a pessoa tá com alguma cárie, na verdade não é que passa a cárie, é que nossa boca é cheia de bactérias. Até a gente brinca que não é muito certo pai nem mãe beijar na boca de criança. Por quê? Naquele momento você está passando as bactérias da sua boca. Então, se você está com alguma lesão na sua boca, se você está com uma herpes, num estágio que é passível de contaminação, às vezes você vai transmitir isso. Então, isso é muito delicado. A criança, você vai dar alguma coisa para a criança que está em temperatura mais quente, né? Balança a colher para ela esfriar, não sopre essa colher. Às vezes você vai soprar a colher, às vezes vai até uma saliva sua ali na comida. Eu sei que a intenção é a melhor, né? Você quer resfriar a comida. Eu acredito que na pandemia isso foi mais observado, porque na pandemia a gente viu muita coisa, tantos cuidados que a gente teve que ter. Então hoje a pessoa, dependendo, vai soprar o bolo, você fala, deixa eu ver como é que essa pessoa tá soprando. Não sopra a vela não. Não sopra essa vela, balança com a mão aí, porque eu quero comer um pedaço desse bolo. Então assim, esse cuidado, na hora que for dar para criança, inclusive assim, a escova é sua. A escova não pode compartilhar. Não pode compartilhar. E o recomendado é assim, por exemplo, você teve uma gripe, você teve alguma coisa, dependendo se você coloca essa escova próximo, descarta aquela escova, começa com a nova escova. Um detalhe importante da escova. Quanto tempo a gente tem que trocar de escova? Excelente pergunta que eu já ia falar. A escova normalmente é recomendada a cada 3 meses a troca da escova, porque ela vai perdendo aquele poder de limpeza dela. Então assim, e outro detalhe, escova não é força. Você não tem que forçar. Ela, você pega nela, levemente você vai fazendo a pressão, você consegue ir limpando. Né? Então às vezes você vai descartar ela, você vai falar assim, mas as cerdas dela parece até que não estão tão amassadas. Não, o ideal é nunca nem ficar tão amassada, é que ela vai perdendo o poder da limpeza, aí você está adquirindo uma nova escova. Tem escovas que até tem
tipo um timerzinho nela, que ela vai aparecer no momento, é um indicador de troca. Doutor, e como que as doenças bucais podem afetar todo o organismo? A gente escuta falar de canais mal feitos, que a pessoa precisa ser internada de forma grave, né, por causa de um canal mal feito e mal cuidado também, né? Excelente colocação. Como que pode interferir? Tá. É importante a gente mencionar, Débora, que nosso corpo, ele tá tudo interligado. Então, assim, alguma coisa que está aqui pode cair na nossa corrente sanguínea, caindo na nossa corrente sanguínea, pode parar ali no coração, pode parar no sistema circulatório como um todo. Então é muito importante não ter focos de infecção. Normalmente, às vezes, um dente que teve uma cárie e essa cárie foi muito profunda, lesionou a polpa, às vezes gerou uma lesão na ponta da raiz. E essa lesão, tem gente que o rosto incha, tem gente que ela extravasa e até fura a gengiva, né? Chama fístula, ela fistulou. Isso é até bom, porque se fistulou de alguma forma, está drenando para fora. Isso, está saindo. Então isso é muito importante. Tem gente que aparece com o rosto extremamente inchado, porque aquilo ali foi crescendo ali internamente, expandiu o tecido, e isso daí é preocupante. Hoje, para você ter uma ideia, Débora, tem a odontologia hospitalar. Aqui em Goiás tem. Porque às vezes a pessoa, recentemente até atendi uma pessoa no hospital, que ela não estava baixando a temperatura dela. Ela estava num quadro levemente febril, ela tinha feito uma outra cirurgia que precisava, mas ela tinha ali na boca uns 3 dentes com um certo comprometimento. Então esses 3 dentes teriam que ser removidos. E aquilo ali estava atrapalhando a evolução positiva do paciente. Então eu fui chamado, fiz esse procedimento no hospital, removi esses dentes e logo no dia seguinte melhorou o estado febril, melhorou a saúde do paciente. Eu vou falar numa linguagem bem simples para que o telespectador entenda, né? A pessoa entenda no geral, né? Que na verdade é o ouvinte entenda. Quando o seu organismo, nosso organismo, ele tem as células de defesa. Vamos colocar as células brancas de defesa. Se você tem um problema que está aqui no dente, ou tem um problema que a pessoa tem um problema que está no dente, está precisando também, está com um probleminha ali no pulmão, é como se as células de defesa também dissipassem a energia. Ela está cuidando daqui e está cuidando dali. Então é importante sanar todo o foco de infecção. Eu recebo pacientes que vêm indicados de oncologistas para sanar uma infecção que está ali na boca, porque às vezes aquele paciente vai entrar para um tratamento de quimioterapia ou radioterapia e todas as células de defesa têm que estar focadas naquele órgão específico que está precisando do tratamento. E aquela infecção ali, ela pode atrapalhar. Ela pode cair na corrente sanguínea. Até quem está fazendo tratamento para engravidar, né? Geralmente vai no médico, eles pedem para fazer um check-up bucal extremamente antes, né? recomendado. Então, assim, a gente fala que o pré-natal odontológico também é recomendado, porque é para olhar, é para ver se tem alguma cárie, se tem alguma inflamação na gengiva, porque aquilo cai na corrente sanguínea. E a mãe está gerando uma criança. Então é importante não ter lesão cariosa, é importante estar higienizando bem. Então, toda mulher, antes, se você quiser engravidar, antes da gravidez, dê uma olhadinha nos seus dentes. E durante a gravidez, fique sempre bem atenta à sua boca, dependendo, vá ao dentista, vê se está tudo bem, porque você está vivendo, a mulher está vivendo uma descarga hormonal muito grande, que isso pode afetar e gerar inflamações na gengiva. Então, nesse período é importante, às vezes ela até escova bem, mas gera algumas inflamações. Altera tanto, né, os hormônios da mulher. Tem pessoas que têm problemas de hipo ou hipertiroidismo na gestação, diabetes, né, alteram. Então é importante sempre estar indo, tanto no acompanhamento, em alguns casos, não só com o ginecologista, mas às vezes também com endócrino, às vezes com o dentista, né? Isso é importante. Doutor, e mascar chiclete faz mal? Porque tem gente que tem mania, né? De ficar mascando chiclete o dia inteiro. Na verdade é o seguinte, se você for mascar o chiclete, procure um chiclete sem açúcar, né? Essa seria a minha primeira dica para você. Mas o chiclete, no geral, você vai ficar forçando muito a sua musculatura aqui. E
nós somos bem diferentes um do outro. Então, às vezes, essa pressão contínua gera até mais ansiedade na pessoa, né? Gera uma pressão a mais, gera uma pressão, dependendo dos casos. Tem pessoas que têm pequenos desgastes aqui na região da ATM, né? No disco aqui dessa região. Então, isso para esse tipo de pessoa talvez não é tão positivo. Então, assim, se você é uma pessoa que masca chiclete esporadicamente, eu não enxergo tanto problema. Mas se isso já é uma rotina constante, pode ser que seu caso não esteja gerando tanto problema, mas pode ser que no seu caso isso não seja tão saudável para você. Aí teremos que analisar o seu caso em específico. Cada caso. No geral, a gente sempre brinca que tudo em excesso não é bom. Então, seja moderado com isso, controle-se, porque pode vir a gerar algum problema, né? Então, vou falar de assunto polêmico aqui. Café escurece os dentes ou não escurece os dentes, doutor? Vamos lá. Existem alimentos que escurecem os dentes? Tudo aquilo que tem pigmento, na verdade, ajuda a, de alguma forma, o resíduo parar na sua boca. Seja um café, seja um açafrão, seja um vinho tinto. Então é muito importante a pessoa que consuma isso fazer a correta higiene e às vezes, periodicamente, está indo ali no dentista para fazer um polimento, porque aí vai remover essas manchas que às vezes vão pigmentando o dente gradativamente com o tempo. É normal, até natural você ver uma pessoa que tem seus 50 anos com um dente mais escuro do que uma pessoa que tem 20 anos de idade, porque esse dente foi se pigmentando no decorrer do tempo. Isso. Mas aí, se você higienizando bem, limpando bem, e um ponto importante que eu não poderia sair sem mencionar isso: limpar também a língua, escovar a língua, porque a língua ela é bem porosa e ela acumula muitos resíduos. Se você tomar um café hoje e depois você chegar na frente do espelho e entrar no banheiro, você vai ver que a sua língua se pigmentou também. Então é importante também, quando você for fazer toda essa higiene bucal que eu falei, terminar com uma boa escovação na língua. Além da escova, você pode usar, tem os limpadores linguais, que eles são usados para remover toda a sujeira que fica lá. E a língua é interessante, tem várias rugosidades diferentes de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem ela mais rugosa, ela tem que ser mais disciplinada ainda com a higiene. Olha só. Então, acabou de escovar os dentes, você usou o fio dental, escovou bem os dentes, escova a língua. Quiser complementar com o uso até do enxaguante bucal. Isso que eu ia falar. E o enxaguante bucal também? O enxaguante, ele é um mecanismo auxiliar. Ele não é obrigatório. Então, assim, se você se sente muito confortável, nossa, eu já uso enxaguante há muito tempo, posso usar? Pode. Tem uns enxaguantes indicados de uso diário, sem álcool. Então, ele é um complemento da escovação. Acho que, em primeiro lugar, fio dental e a boa escovação. O enxaguante, ele vem como um complemento, né? Ele não é um mecanismo de igual o chiclete. Tem gente que fala assim: eu vou almoçar, vou escovar o dente, pega o chiclete. E aquele chiclete é como se ele fosse o que vai ajudar a limpar a boca, né? Não. O chiclete, olha, se de uma forma você está mascando o chiclete, ele está aumentando sua salivação. A saliva, de uma forma ou de outra, está ajudando a limpar os seus dentes. Por isso que a gente sempre menciona que a escovação mais importante é antes de dormir, porque durante a noite diminui seu fluxo salivar. Então diminui essa lubrificação espontânea da sua boca, aí tende a você ter uma ação da cárie, né? Da bactérias da cárie. Isso. Por isso que é muito importante antes de dormir escovar bem. E a moda do carvão ativado? Ele clareia mesmo o dente ou não? Não. O carvão ativado, ele tem uma certa abrasividade, até a mais do que o creme dental comum. Então não é todo mundo que pode usar esse creme dental. Então, se você é uma pessoa que tem mais sensibilidade, se você é uma pessoa que às vezes fez todo um trabalho de lentes de contato, facetas, às vezes você tem que ter até um cuidado a mais com seus dentes. Então ele é indicado para um tipo ou outro de pessoa. Então, antes disso, vá ao dentista para ele olhar direitinho. Então, assim, quer fazer um clareamento? Procure um profissional da sua confiança. Faça com acompanhamento do dentista, até porque também o produto
ele tem um pouco de ele é compostos... abrasivo, ele é né? abrasivo, tem compostos ácidos. Então é importante você ter aquele acompanhamento. Você está fazendo clareamento, semanalmente ir ao dentista para ele ver como é que está sendo a evolução desse clareamento, porque é algo sério, sabe? Então, tudo bem acompanhado tem uma excelente evolução. Doutor, muito obrigada pela presença, viu? Foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço, que eu puder sempre ajudar nessa área dos dentes. É um grande, grande prazer. E você, até o próximo podcast. Tchau, tchau.